Hoje vamos estar meditando um pouco no livro do Apocalipse, mais uma vez, especificamente na carta à igreja em Sardes, cujo texto está no capítulo 3, nos primeiros versículos. Eu vou ler aqui a carta à igreja de Sardes. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3, versos 1 ao 6. E falando sobre essa carta, nós atentamos para as palavras do Senhor, que são muito sérias, são muito fortes aqui nessa carta, né? E como o texto está dizendo, né? E ao anjo da igreja que está em Sardes, né? Então, vemos que essas palavras, elas têm primeiramente uma parte que é destinada aos pastores, àqueles que são líderes de rebanhos, àqueles que são líderes de congregações, justamente porque para eles tem uma aplicação especial quando trata das obras que são influenciadas por aqueles que estão à frente da igreja. O texto, voltando aqui ao texto, o texto diz: Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. E a confirmação das pessoas, no caso a confirmação das almas, é um atributo de pastores, de presbíteros, de todos aqueles que são líderes das congregações, porque têm uma responsabilidade a mais, porque guiam as ovelhas, porque guiam as pessoas e, certamente, o seu exemplo também é de fundamental importância para que as pessoas estejam bem firmadas na presença do Senhor, né? Então, lembramos disso, que a palavra tem um peso importante aqui para os líderes das congregações, mas também tem uma aplicação pessoal para todas as nossas vidas. E nós não podemos deixar de considerar isso. Então, o que a palavra está mostrando que é tão importante? Começa o Senhor repreendendo aquela igreja, porque, como diz o texto, tens nome de que vives e estás morto. Então, uma igreja sem vida. E nós vemos tantas igrejas assim nos dias atuais. Nós vemos tantas igrejas em que aquele que conhece ao Senhor, aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ao entrar nessas igrejas, ao ver os seus cultos, ao conviver com as pessoas dessas igrejas, então percebe imediatamente a falta de vida espiritual. Pessoas que muitas vezes sabem recitar
textos inteiros da Bíblia e outros nem tanto, mas que conhecem a palavra, que dizem que amam ao Senhor, que dizem que são crentes, mas que, quando confrontados, demonstram claramente que não têm vida espiritual, que estão mortos e que a sua preocupação na presença do Senhor, como dizem, ela é apenas para as coisas desta vida, é apenas para este mundo, para uma vida de riquezas aqui, uma vida de influência política, uma vida de dominação de massas e tudo que diz respeito às coisas deste mundo. Então são pessoas mundanas, são pessoas até religiosas muitas vezes, mas são mundanas, cujo olhar é voltado apenas para esta vida e não tem perspectivas de eternidade e também não tem experiências com o Senhor no seu dia a dia. Pessoas que se movem apenas para mostrar que são bons religiosos e muitas vezes até têm obras sociais, porque isso dá muitos likes, dá muito ibope, mas não tem vida espiritual, não tem condição de dizer que conhecem ao Senhor. Infelizmente, se nada acontecer, são pessoas que estarão de fora no dia do arrebatamento, ficarão para trás, porque não têm vida espiritual. E é claro que a aplicação dessa palavra, a aplicação pessoal dessa palavra, nos leva a entender que nós precisamos ter vida e nos leva a entender que precisamos andar em santidade na presença do Senhor. E o Senhor, ao longo dessa carta aqui à igreja de Sardes, ele fala de algumas pessoas que, sendo dessa igreja, não contaminaram as suas vestes, ou seja, pessoas que mesmo convivendo num ambiente morto, apenas religioso, mas que andam no temor de Deus e são sinceras diante do Senhor. E o Senhor, que conhece os corações de todos, então está atento a isso e diz que essas pessoas poderão andar com ele de branco, porque são dignas disso. E os seus nomes serão lembrados diante do Pai e diante dos santos anjos, né? Então, devemos atentar à necessidade de nós sermos santos, a necessidade de nós termos vida. E para termos vida, precisamos conhecer o Senhor. E precisamos ser bem conhecidos diante dele também, como pessoas que andam na presença do Senhor, como pessoas que buscam a santificação, como pessoas que procuram viver a palavra do Senhor nas suas vidas cada dia. Então o Senhor estará nos confirmando. E aqueles que são líderes de congregações precisam, eles mais do que nunca, também conhecerem ao Senhor e andarem na sua presença para poderem confirmar as almas daqueles que estão ao seu cuidado. Porque se são pastores, se são presbíteros, se são líderes, é porque em algum momento eles se colocaram nessa posição tão necessária na vida da igreja, no dia a dia. É preciso que todos tenham pastores, é preciso que as pessoas tenham seus líderes, mas é preciso que esses líderes conheçam ao Senhor e andem na sua presença e passem a fazer aquilo que agrada a Deus e passem a influenciar as ovelhas para que também façam aquilo que é a vontade do Senhor. Um líder de congregação, ele pode influenciar a sua igreja, tanto para o bem quanto para o mal. Pode influenciar a sua igreja para que vá para o céu ou para que vá para o inferno. Nenhum deles vai dizer que quer que vão para o inferno, claro, mas com os seus atos, com as suas atitudes, com até o seu ensino ou até a falta do ensino mesmo, poderão estar inclinando as suas ovelhas para o lado errado. E é claro,
o Senhor vai cobrar de todos eles. Então, é preciso prestar atenção. É preciso que cada um de nós veja se nós temos vida na presença do Senhor. Como vamos ver isso? Meditando na palavra do Senhor cada dia. E o Senhor vai nos mostrar, e o Senhor vai nos apontar. E se dermos lugar ao Espírito Santo, cada dia com uma oração sincera na presença do Senhor, Ele, pelo seu Espírito, vai nos falar o que nós precisamos. Então, busque ao Senhor, coloque a sua vida diante do Senhor e deixe que o Espírito Santo o conduza para que você esteja de pé no dia da volta do Senhor. Que o Senhor nos abençoe.